coração do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos desta vida. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Olá, sejam todos bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Brasileira. Nós queremos aqui expressar nossa alegria tão grande por você ter se conectado para adorar ao Senhor conosco. E eu queria chamar a tua atenção nesse momento para um versículo da Palavra de Deus, que tem muito a ver com a situação em que nos encontramos nos dias de hoje. O versículo se encontra lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. E a palavra do Senhor diz a nós o seguinte dizer: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. O nosso Deus é soberano e Ele está em perfeito controle da situação em que vivemos. Então quero convidar você nesse momento de coração alegre e confiante a levantar a sua voz, o seu coração em adoração ao Senhor. Vamos fazer assim juntos? O sol raiando traz um novo dia. É tempo de louvar a Deus por tudo que já fez e por tudo que Ele irá fazer. Quero cantar até o anoitecer. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai, com alegria cantai ao Senhor, seu santo nome exaltai. És rico em amor e tardio em irar-te, grandioso és tu e grande em compaixão. Por toda a tua bondade seguirei cantando, motivos mil para te adorar. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorar.
vida se aproximar, mesmo assim eu seguirei cantando a eternidade pra te adorar. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai, com alegria cantai ao Senhor, seu santo nome exaltai. Bendizei ao Senhor todo o meu ser, seu santo nome adorai, com alegria cantai ao Senhor, seu santo nome exaltai, seu santo nome exaltai, seu santo nome exaltai. Senhor, querido Deus, queremos te exaltar, nós estamos alegres por estarmos na tua presença. Deus, tu tens sido tão bom para nós, tu tens sido tão fiel, um Deus provedor tão maravilhoso, tão presente no nosso dia a dia, cuidando dos mínimos detalhes das nossas vidas. Nesse momento nós queremos continuar adorando a Ti com os nossos dízimos e ofertas. Aproveite esse momento, meu querido, minha querida, para estar se unindo à Igreja Batista Brasileira aqui, para estarmos adorando o Senhor com o fruto da sua provisão para nós, adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu estarei tocando um pouquinho aqui e dando a você essa oportunidade, esse tempo você pode fazer eletronicamente, através do sistema Zelle. Você usa então o nosso endereço de e-mail ibbchicago1@gmail.com. Mais uma vez, ibbchicago1@gmail.com. Faça então neste momento a sua dedicação do dízimo e oferta ao Senhor. Convidar você novamente a estarmos adorando ao Senhor com as nossas vozes. Aí no cantinho da sua casa, onde você estiver nesse momento, levante a sua voz, o seu louvor ao Senhor Deus. Com esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diga que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim
começo e o fim, três que são só, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo povo está, sobre todo nome, digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome está, digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, nosso Deus, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, diga ao Senhor, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, nosso Deus, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Chegou o momento de nós orarmos ao nosso Deus e pedirmos por toda essa situação que estamos passando. O mundo está numa crise tremenda por causa do coronavírus. Todos tiveram a sua rotina ou suas vidas alteradas. E com certeza muitas pessoas estão ansiosas e preocupadas com o futuro. É hora de nós orarmos. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e buscar a face de Deus. Esse é o momento propício para que cada pessoa aí em sua casa, com sua família, faça isto. Vamos conversar com Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso amado Pai, primeiramente queremos te louvar porque o Senhor é grande e poderoso, conforme nós acabamos de cantar. Reconhecemos que o Senhor também é um Pai que cuida dos seus filhos e está atento à voz daqueles que buscam a Tua presença. E é o que estamos fazendo agora, buscando a Tua ajuda, buscando o Teu socorro. O Senhor é a nossa fonte de consolo e abrigo. O Senhor é a nossa alegria e a nossa esperança. O Senhor tem promessas maravilhosas para nós, e nós agora, pela fé, as abraçamos e clamamos para que elas se efetivem. Queremos entregar, Senhor, o nosso futuro nas Tuas mãos. Queremos fazer a Tua vontade e confiar no Teu poder. Colocamos diante de Ti, Senhor, aquelas famílias que estão enfrentando doença e ameaça de morte nesse instante. Pessoas que estão nos hospitais, desenganadas
e que precisam, Senhor, de alguma forma de uma intervenção vindo da tua parte. Ó querido Deus, tenha misericórdia, estende o teu braço para salvar. Também oramos, Pai amado, por tantas e tantas famílias que não sabem o que vai acontecer com respeito a seus empregos, o seu sustento, a sua alimentação. Nós queremos agora pedir, Pai amado, que o Senhor derrame a tua paz sobre estas famílias. E em nome de Jesus, Senhor, dá a esperança que cada um tanto procura. Ó Senhor amado, também nós queremos colocar diante de Ti aqueles que já estão, infelizmente, adoentados, estão preocupadíssimos com o desdobramento desta doença. E nós te pedimos, Pai amado, aquilo que o médico não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer, nós cremos que o Senhor tem poder para fazer. Por isso, Pai amado, dá a estes que estão sem esperança, dá a estes a tua cura e fala ao coração dessas pessoas. Nós oramos por nossa igreja nesse instante, por conta das restrições, por conta das dificuldades de ajuntamento que nós não podemos realizar, nós estamos separados uns dos outros e pedimos, Pai amado, que a tua igreja esteja unida no vínculo do Espírito Santo. Nós pedimos, Pai amado, que cada crente da tua igreja esteja debaixo do teu temor, esteja simplesmente vinculado a uma rede muito maior que a internet, que é estar vinculado ao reino de Deus. Ó Santo Pai e eterno Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos não se sinta só, porque sabemos que o Senhor jamais vai abandonar aquele que confia no nome de Jesus. Nós colocamos, Pai amado, todas estas nossas petições no teu trono, aos pés da cruz de Cristo, e em nome dele clamamos por misericórdia. Tenha compaixão de nós, Senhor Jesus, e atende esta prece. Em nome de Jesus oramos. Amém. Quero convidar a você, estamos cantando ao Senhor neste momento. Lembre-se que Ele é o nosso pastor amado, pastor presente no vale da sombra da morte. Adore então o Senhor nesse momento, essa canção. Tu, Senhor, és o meu pastor e nada me faltará. Tu, Senhor, és a minha paz, meu descanso, refrigério para minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque comigo estás. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque comigo estás. Tu, Senhor, és o meu pastor e nada me faltará. Tu, Senhor, és a minha paz, meu descanso, refrigério para minha alma.
sombra da morte, não temerei, porque comigo estás. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque comigo estás. Tu, Senhor, és o meu pastor, não temerei, mas confiarei, porque comigo estás. Quem vive numa região sujeita a terremotos tem plena consciência que a qualquer momento a terra vai tremer. A causa dos terremotos é a movimentação e atrito de placas tectônicas que ocorrem a muitos quilômetros de profundidade da superfície da Terra. E como todos sabem, um terremoto causa muitos estragos. Numa analogia, a crise que nós estamos passando é semelhante a um terremoto, mas não só num local como Wuhan, na China, mas está assolando todos os países. Em suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo visitou várias cidades com esta característica, e uma delas é a cidade de Filipos. Vamos ver e analisar um terremoto diferente que está registrado na Bíblia e que mudou espiritualmente a vida das pessoas. Esse terremoto que vamos estudar hoje não veio debaixo das profundezas da terra, mas ele veio de cima. Não veio para trazer tragédia para as pessoas, mas para trazer libertação. Não mexeu apenas com as estruturas das casas e estruturas exteriores de uma cidade, mas mexeu com as estruturas interiores do homem também. A passagem bíblica é de Atos capítulo 16, do verso 22 até o verso 34. Eu vou ler na versão da Bíblia, na nova versão internacional. Você pode acompanhar conosco a leitura do texto. Atos, capítulo 16, do verso 22 a 34. Diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido.
Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Meus queridos, Deus deseja estremecer o coração das pessoas, mas deseja estremecer o coração das pessoas com a mensagem de amor por meio de seu Filho Jesus. Aqueles prisioneiros que estavam junto com Paulo e Silas estavam ouvindo os dois cantando louvores, talvez músicas semelhantes a essas que nós cantamos, e também estavam ouvindo aqueles dois missionários orando em nome de Jesus. Todos aqueles prisioneiros estavam sensibilizados ao ouvirem tais coisas, como se fosse a própria voz de Deus. Mas é interessante que o autor Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele dá um enfoque maior não aos prisioneiros que estavam com Paulo e Silas, mas à figura do carcereiro. E encontramos no texto um processo de transformação do carcereiro até ele chegar à sua conversão. E eu convido você a acompanhar passo a passo esse processo, as etapas que o carcereiro vivenciou. Primeiramente, nós notamos no texto que o carcereiro é um homem autoconfiante. Era a pessoa que naquele presídio ali de Filipos era o mais importante, aquele que tinha mais poder, e ele se sentia muito seguro de si. Na verdade, ele tem as chaves da prisão, ele tem as chaves da situação, e o controle de tudo está em suas mãos. Era assim que ele se sentia. O carcereiro confiava em si mesmo, porque ele tinha o apoio das autoridades. Também o carcereiro estava seguro, porque ele tinha guardas a seu serviço, e todos os prisioneiros ali estavam debaixo da sua autoridade. Ele podia fazer com qualquer um dos prisioneiros o que bem entendesse. O texto diz que ele coloca Paulo e Silas na prisão interior, na prisão mais profunda, mais segura, e também os coloca no tronco, que é uma espécie de posição de tortura para os prisioneiros. Ele tem o controle, está seguro, portanto, ele até vai dormir um pouco, mas, meus queridos, ele estava muito enganado. Ele não tinha todo o controle. Muita gente pensa que está no controle da sua situação, no controle da sua vida. Muita gente pensa que, por sua posição de destaque, de autoridade ou de importância na sociedade, pensa que a sua vida está sob seu controle. Muita gente pensa porque tem recursos ou porque tem diploma, inteligência, se sente seguro. Mas isto é um grande engano. Como aconteceu com o carcereiro, algo que não estava na sua previsão e no seu controle, um terremoto. Assim também nós, hoje e em qualquer época, nós estamos sujeitos a qualquer situação além do nosso controle.
Já escrevia um poeta: navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é uma ciência que dá para fazer cálculos, sair daqui e chegar até o outro porto. Mas a vida não é assim. Viver é algo perigoso, é uma aventura perigosa e não está totalmente no nosso controle. Esta doença que chegou e se instalou em vários países do mundo, a Covid-19 trouxe esta lição: ninguém tem o controle da sua vida, ninguém tem as chaves da sua história para controlar o seu contexto e realmente optar e decidir categoricamente que a sua vida está nas suas mãos. Não, não é assim. Como aquele carcereiro, quem é autoconfiante em extremo há de experimentar uma grande queda. O próximo passo que vemos no texto é que o terremoto, quando aconteceu, e conforme eu já disse, é uma região ali, perto da Turquia, atual Turquia, de muitos terremotos. Este homem acordou durante o terremoto, ele foi despertado. Esta é a segunda situação, ou a segunda etapa pelo qual o carcereiro passa. Ele é um homem despertado. É interessante que os cânticos e as orações de Paulo e Silas não o incomodaram e ele continuava dormindo. As reclamações e lamentos dos outros prisioneiros também pouco importava para ele, ele já estava acostumado com isso. Na verdade, ele ouvira falar que aqueles dois, Paulo e Silas, pregavam sobre um Deus estrangeiro e que algo sobrenatural acontecia com eles, mas o carcereiro não deu bola para isso, não deu atenção aos boatos e foi dormir. O seu sono foi interrompido por um terremoto. Eu nunca passei por essa experiência, mas acredito que deve ser assustador. O terremoto, diz o texto, mexeu com os alicerces da prisão, provavelmente entortou o prédio e as portas saíram do prumo e foram abertas as cadeias. As correntes também dos presos foram abertas. Até mesmo o tronco que prendia Paulo e Silas provavelmente foi destravado e eles estavam em liberdade. Tudo isso era o pior pesadelo que um carcereiro poderia ter: os presos fugirem. Mas não era um pesadelo, era real. As celas estavam abertas, as correntes partidas. E agora ele então entra em desespero. Muitas vezes, meus amados, acontecem terremotos na nossa trajetória de vida. Uma situação tremendamente constrangedora, complicada, e nós não sabemos o que fazer. E o terremoto que acontece como que nos sacode e acordamos para ver a realidade que antes não víamos. Para esse carcereiro, a situação era tão desesperadora que então ele passa para a próxima etapa: o homem desesperado. Esse homem está tão desesperado que diz o texto que ele desembainha a espada e quer se matar, ele deseja o suicídio. Sabem por quê? Porque ele, carcereiro, ia ser castigado pela fuga dos presos. Ele seria responsabilizado por cada preso. Então ele seria torturado e depois morto. Mas o interessante é que ninguém fugiu. Os presos que estavam ali não fugiram. Eles queriam ouvir mais o que Paulo e Silas estavam cantando e orando. Eles estão juntos com Paulo e Silas ali e não querem sair para a liberdade comum que todo mundo que está preso tanto anseia. Na verdade, um milagre estava acontecendo ali. Mesmo na escuridão, no fundo da cadeia, a luz de Deus estava irradiando nos corações dos prisioneiros. O Evangelho mudou a vida daqueles que estavam confinados ali. Meus queridos, a liberdade que Cristo dá
é maior que a liberdade que o ser humano mais deseja obter. E aquele desesperado carcereiro vai então experimentar a próxima etapa. Quero dizer a você que muitas vezes, quando algo trágico acontece na nossa vida, a reação primeira é de desespero. E muitas vezes não temos quem possa nos ajudar. A palavra de Deus diz claramente que podemos esperar confiantemente no Senhor, porque Ele nos tira do poço de lama e nos coloca sobre a rocha para firmar os nossos passos. Interessante que agora vem a próxima etapa para o carcereiro. De um homem autoconfiante para um homem despertado por um terremoto em sua vida, para um homem desesperado porque não vê saída para o seu problema, nós temos agora um homem curioso. O texto diz que, tremendo, ele se prostra diante dos missionários. Bem diferente da postura anterior. E ele pergunta para os dois, Paulo e Silas, o que é necessário para que eu possa ser salvo? Ou, em outras palavras, o que é necessário para eu ser como vocês, dois? O que é necessário para que eu receba a mesma alegria que vocês têm, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da prisão, mesmo diante da escuridão, mesmo diante de um grande terremoto? O que é necessário para eu ter essa fé que Paulo e Silas têm? O que é necessário, dizia o homem curioso, o carcereiro, para eu experimentar a fé, a esperança e o amor que vocês dois têm cantado? Eu gostaria muito que nos dias de hoje as pessoas enxergassem que toda esta crise mundial é um terremoto para despertar as pessoas para buscarem a Deus. É um terremoto para despertar as pessoas para ouvirem a mensagem de Deus. Para que as pessoas troquem o desespero e o pânico pela convicção e pela tranquilidade da segurança da salvação em Jesus. Eu gostaria muito que as pessoas que estão me vendo e ouvindo, pelo menos ficassem curiosas e repensassem aquilo que toda a vida ela pensou antes. O que é necessário para que eu me sinta seguro e salvo? Essa pergunta que o carcereiro fez, está na hora de você fazer para você mesmo. Seja curioso, faça essa pergunta para si mesmo. E tenho certeza que Deus vai providenciar um jeito para que você obtenha a resposta. O carcereiro foi para a próxima etapa. De um homem curioso que faz a pergunta: o que é necessário para eu me salvar? O carcereiro é o homem instruído na verdade. O apóstolo Paulo, junto com o seu colega Silas, apontam os dois o caminho para a fé em Jesus Cristo. Paulo e Silas prontamente respondem à pergunta e lhe apresentam Jesus como o Salvador, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que ressuscitou e garantiu vida eterna a todo aquele que crê. Meus queridos, não é um Deus de Filipos, ou uma deusa grega, ou um Deus romano que vai salvar o carcereiro. Não é em nome de Paulo, ou em nome de Pedro, ou em nome de qualquer pessoa que o carcereiro pode ser salvo, mas sim e exclusivamente no nome de Jesus. No livro de Atos, capítulo 4, nós temos uma declaração muito importante que é o coração da pregação apostólica. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O carcereiro foi instruído na palavra e experimentou a liberdade que Jesus pode dar.
A sua etapa final é o fecho de ouro na narrativa. Aquele homem que era extremamente autoconfiante, aquele homem que foi despertado para a realidade com um terremoto, aquele homem desesperado porque o seu problema era gigantesco, não tinha solução, aquele homem curioso, que é necessário para que eu seja salvo, e aquele homem instruído na verdade, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa, agora é um homem transformado. Ele vai crer, se torna um crente, ele vai ser batizado, ele vai ser alguém comprometido com a mensagem de Jesus. O texto, conforme segue a narrativa, mostra que o carcereiro leva os missionários para casa e, agradecido, cuida dos ferimentos daqueles prisioneiros. Meus queridos, carcereiro normalmente não cuida dos ferimentos dos prisioneiros. Carcereiro normalmente provoca os ferimentos aos prisioneiros. Nós já temos aqui uma transformação deste homem. Um carcereiro que agora cuida de outra pessoa. Também vemos, meus queridos, que ele alimenta os missionários e alimenta-os em sua própria casa. Sai daquele ambiente escuro e deprimente da prisão e leva Paulo e Silas para a sua própria casa para envolver-se com sua família. Que mudança, que transformação. Todos de sua casa foram também batizados, porque cada um teve a sua mesma decisão que o carcereiro de crer no Salvador Jesus. Aquele profissional da tortura foi transformado em amigo hospitaleiro dos servos de Deus naquela madrugada. Esse é o grande poder transformador do nome de Jesus. Conta-se uma história que um ladrão entrou numa casa e a família que tinha saído esqueceram alguma coisa e voltaram. E o ladrão, não sabendo o que fazer com a volta dos proprietários, enfiou-se debaixo da mesa. E tinha uma toalha que cobria aquela mesa. E ele ficou ali esperando aqueles saírem para continuar o furto. Quando a família novamente saiu, ele então continuou pegando o que era interessante. E no meio das coisas que ele roubou uma Bíblia. E levou a Bíblia. Quando a família voltou, grande prejuízo. Claro, foram à polícia, deram parte e ninguém descobriu quem era aquele ladrão. Mas aquele homem começou a ler a Bíblia. E a palavra de Deus foi entrando no seu coração e ele então aceitou o Salvador Jesus. E ele foi transformado e em um momento ele teve a coragem de pegar aquela Bíblia e ir naquela casa e se apresentar àquela família e pedir perdão para aquela família e dizer que ele era o ladrão e que agora ele conhecia Jesus e não era mais quem antes era, porque ao ler a Bíblia conhecer o Salvador. A família ficou espantada e viu o poder de Deus acontecendo na vida daquele homem. Ele largou a vida de ladrão, se tornou um cidadão responsável e deu testemunho de sua fé com uma vida transformada em Cristo Jesus. É isso que o poder do Evangelho faz. Existem multidões que estão, neste momento, aprisionadas em suas angústias, em seus medos, em seus erros do passado, em seus problemas do presente, e estas pessoas não conseguem se libertar de nenhuma maneira. Estão como aquele carcereiro, tão prisioneiro quanto os demais.
não têm perspectivas para o seu futuro. Elas precisam de um tremor sobrenatural nas suas vidas, para despertarem de sua sonolência espiritual. Só assim então vão abrir os olhos para as boas novas a respeito de Jesus. Às vezes um terremoto não é uma tragédia. Aquele ladrão da história que eu acabei de contar, a leitura da palavra de Deus foi um terremoto na sua vida. Não estaria você na mesma condição, precisando de um abalo sobrenatural na sua vida, para que o seu interior se abra para uma experiência com Deus? Deus quer abalar a sua vida, mas não com uma tragédia, mas com o grande amor de Jesus atuando em você. Às vezes Deus permite que um terremoto aconteça na sua vida, na minha vida, para que despertemos. Muitas vezes, as pessoas seguras de si, confiantes na sua própria capacidade, se esquecem que há um Deus vivo e poderoso, atuante. Esta crise está fazendo com que todos nós sejamos prisioneiros dentro de casa. Está fazendo com que todos nós repensemos os nossos valores e os nossos conceitos. Mas quantos, por este mundo afora, estão fazendo como Paulo e Silas, estão cantando, estão orando, estão louvando a Deus, sabendo que suas vidas estão sob os cuidados do Divino Salvador. Mas quantos, infelizmente, estão como aquele carcereiro estava no início, totalmente alienado do que iria acontecer. Deus deseja estremecer seu coração, e não é com uma tragédia, mas com o amor do seu Filho Jesus. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, provando que ama a cada pecador, a cada pessoa que se rebelou contra Deus. Em João 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, há milhares e milhares de pessoas que estão despertando finalmente para as realidades espirituais. Eu tenho visto alguns vídeos que até famosos têm postado, falando que é preciso buscar a Deus, falando que é preciso orar todos os dias. É verdade, as pessoas estão começando a buscar a Deus. Existe um versículo que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É hora da libertação. Busque a Deus. Você pode experimentar o mesmo processo transformador que aquele carcereiro e sua família vivenciaram. Há milhares de pessoas que estão curiosas também. Será que Jesus está voltando? Será que o mundo vai acabar? Acrescenta outra pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E há incontáveis multidões que estão decidindo crer em Jesus, dedicando as suas vidas aos cuidados do Salvador neste momento de crise. Elas estão fazendo isso também. Mas você não precisa esperar pelo pior para se aproximar de Deus. Você não precisa adoecer para desejar a cura que Jesus oferece. Você não precisa se afundar na escuridão de uma depressão para aceitar a luz do céu. Se o seu coração está sentindo o poder do Espírito Santo abalar suas estruturas, mexer aqui dentro, se você está ouvindo essa mensagem, está sentindo um calor dentro de você, é hora de crer, é hora de decidir. Eu creio e decido agora ser discípulo de Jesus e entregar a minha vida a Ele.
Você terá a libertação que tanto busca, vinda do céu. Você terá a proteção que tanto anseia. O próprio Espírito Santo de Deus vai abraçar você e vai protegê-lo. Então, meu querido, faça uma oração comigo agora. Então, minha querida, faça uma oração com fé e entregue a sua vida de forma total a Jesus. Deixe que a alegria e a paz do Senhor controlem seu ser. Paulo e Silas tinham apanhado muito no dia anterior pelas autoridades. Foram colocados na prisão, estavam em perigo, mas estavam alegres e louvando a Deus. Eu quero oferecer isso para você. Mesmo no meio da tribulação, você sente alegria e paz, porque suas mãos estão sob os cuidados do Deus eterno. Eu creio que você pode fazer isso agora. Pode fazer comigo esta oração. Eu vou orar agora e quero que você acompanhe. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu por mim naquela cruz e que ressuscitou para me salvar. Senhor Jesus, eu creio e por isso me entrego a Ti hoje. Toma conta da minha vida, toma conta do meu coração. Ó Senhor, eu deposito todos os meus medos nas Tuas mãos e declaro que a minha esperança está somente em Ti. Eu sei que o meu Redentor vive e que meus olhos estão vendo a salvação. Eu sei que o Teu Santo Espírito jamais vai me abandonar ou me desapontar. Eu faço essa oração em Teu nome, Jesus, e eu quero sentir a Tua paz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Jesus, em João capítulo 8, versículo 36, ele disse sobre ele mesmo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Talvez nessa noite você precisa realmente ouvir essa mensagem de libertação, ou talvez até aquele vizinho ao teu lado precisa ouvir os teus louvores, exaltando esse Deus que te liberta. Quero convidar você a levantar a sua voz aonde você estiver e adorar esse Salvador maravilhoso. Com gratidão no seu coração, diz a Ele: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida lhe ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, nós queremos agradecer você por estar acompanhando a programação da nossa igreja na internet. Queremos agradecer e convidar você também para acessar as nossas mídias sociais, o nosso site ibbchicago.org.br e ter contato também com outros materiais que nós temos feito para alimentar o povo de Deus. Então, assista a programação em nosso canal do YouTube, bem como no Instagram e no Facebook. Nós estamos colocando material lá para você acessar. E no nosso canal nós solicitamos para que você faça a sua inscrição e solicite as notificações. Queremos também pedir a você que se comunique conosco, ou pelo nosso site, onde tem ali o nosso acesso via e-mail, ou então pelos comentários do Facebook e Instagram, bem como os comentários do YouTube. Para nós é uma maneira também de sentirmos o termômetro, né, de como nossa programação está chegando até você, e nós aceitamos também sugestões. Creio que também é importante manter um canal, principalmente das pessoas que precisam de algum aconselhamento, alguma orientação pastoral. Então, entre em contato conosco que nós faremos isso. Com certeza o pastor está de plantão para ajudar aqueles que precisam. É só entrar em contato conosco pelos caminhos que eu acabei de mencionar. E por último, mais uma vez, queremos repetir: se você deseja contribuir para a nossa igreja, dar a sua oferta
ou entregar o seu dízimo como uma maneira de adorar a Deus e de mostrar a sua gratidão, faça isso pelo sistema Zelle, conforme o irmão André já mencionou, ibbchicago1@gmail.com. Repetindo, ibbchicago1@gmail.com. Saiba que é uma imensa alegria nós podermos transmitir tudo que nós cremos, tudo que nós sentimos, tudo que nós experimentamos da vida com Cristo para todos vocês. Nós estamos fazendo como Paulo e Silas na prisão. Nós estamos cantando, estamos orando, estamos anunciando Jesus para quem precisa. Então, é uma alegria muito grande ter a sua participação aqui conosco na nossa programação. Quero fazer uma oração final. Mais uma vez, peço a você que feche seus olhos e vamos conversar com Deus nesse momento. Querido Deus, nosso amado Pai, queremos te louvar mais uma vez, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é maravilhoso e nos acompanha de manhã, de tarde, de noite, na nossa infância, na nossa juventude, na nossa velhice. O Senhor está sempre conosco, cumprindo a tua promessa que jamais nos abandonaria. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado pelo caminho. Obrigado porque temos crescido na fé através da tua palavra. E essa é uma experiência de toda a Igreja de Deus espalhada pelo mundo. Até mesmo nos momentos de tribulação e angústia, como o que nós estamos vivendo, todos nós estamos tendo uma experiência mais profunda com Deus por conta desta crise. E de certa maneira, Senhor, nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e pela fé nós queremos te agradecer e te louvar, porque mesmo no vale de problemas e dores, o Senhor está conosco, conforme diz o Salmo 23. Agora nós te pedimos que a tua graça esteja sobre todas as pessoas que estão acompanhando este culto, que o grande e maravilhoso amor de Jesus por nós esteja sendo derramado nos corações e que o poder e o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Peço para que estas bênçãos estejam sobre todos os crentes espalhados pela face da terra. Em nome de Jesus nós oramos assim, hoje e sempre. Amém. Amém.